Convidamos o Lauro. O Lauro é consultor especializado em previdência complementar e autor de livros sobre investimento, poupança e riscos. Atualmente na Luz Engenharia, ingressou no mercado financeiro em 1982 no Unibanco. Trabalhou em instituições nacionais e internacionais como Bolsa de Mercadorias e Futuros, BMF, Sudameris, Bradesco e Banco JP Morgan. Foi líder do escritório brasileiro da Mercy, consultoria global especializada em fundos de pensão, com experiência também na Mercer de Toronto. Boa tarde, pessoal. Gostaria muito de agradecer à diretoria da Forluz, o Fernando, o Rodrigo, o Zé Ribeiro, por me convidar para participar aqui. Esse é um assunto que eu gosto muito de falar, porque eu acho que a função nossa está sempre divulgando e comentando como as coisas estão mudando no Brasil. É impressionante. Nos últimos anos, a gente teve uma mudança no Brasil muito grande. E por estar inserido dentro do país, muitas vezes a gente não percebe o tanto que as coisas mudaram. E as mudanças, elas vieram em vários níveis diferentes. Então, nós tivemos uma mudança social muito grande. O brasileiro hoje tem muito mais acesso a consumo, a coisas que ele não tinha acesso há 10, 15 anos atrás. Na parte de educação, hoje, a gente tem muito mais acesso, a gente vê mais faculdades. Na parte pessoal, nós tivemos uma mudança muito grande. As pessoas, as relações de trabalho, as relações de emprego mudaram muito nesses últimos anos. E na parte financeira também, como não poderia deixar de ser, a gente teve mudanças, nós tivemos mudanças muito grandes. Apesar de nós termos tido várias mudanças em várias áreas da nossa vida aqui no Brasil, algumas mudanças foram maiores, vieram mais rápidas, outras mudanças elas estão acontecendo mais lentamente e estão vindo mais devagar. E eu vou falar principalmente sobre as mudanças que estão diretamente influenciando o nosso plano de aposentadoria. Infelizmente, eu não sou atuário, então eu tive que colar na parede do meu quarto essa fórmula aí. Todo dia que eu levanto, eu olho para essa fórmula para eu poder lembrar que o benefício, ele nada mais é do que um conjunto de outras coisas. A primeira coisa mais importante é a contribuição. Então, o benefício, ele depende diretamente das contribuições que a gente faz. A outra coisa muito importante é o juro. E o juro, o efeito do juro no benefício não é uma coisa simples da gente ver, porque ele impacta de vários lados diferentes. Uma coisa é importante, o juro, ele nos permite comparar dinheiro em datas diferentes. Vamos fazer um exemplo, vamos fazer uma brincadeira. Vamos supor que eu vou dar R$100 para cada um de vocês aqui hoje lá na saída. Não, peraí, não, isso não vai dar certo. Vamos supor que o Rodrigo vai dar R$100 para cada um de vocês hoje lá na saída. O Rodrigo está falando que não dá, não vai ter dinheiro para dar R$100 para todo mundo. Vou quebrar seu galho, Rodrigo. Vocês vão poder optar. Ou vocês vêm daqui a um ano, no próximo Forluz Presta Conta 2014, vocês vêm aqui e levam R$100. Ganhou um ano aí, Rodrigo. Ou então vocês levam R$90 hoje. Quem prefere R$90 hoje, levanta a mão. Quem prefere R$100 daqui a um ano, levanta a mão. 3 só, Rodrigo. Você não pode votar, não adianta você votar, você que vai ter que dar o dinheiro. Gente, obviamente, isso é uma brincadeira. Se o Rodrigo quiser dar para a gente aceita de bom grado. Mas o importante é a gente entender que dinheiro, ao longo do tempo, ele tem valor diferente. Quanto mais distante esse dinheiro tiver, menos ele vale. Quanto mais próximo ele tiver da gente, mais ele vale. E quem faz essa relação ao longo do tempo é o juro. O juro vai me dizer quanto de dinheiro
eu preciso hoje para eu comparar esse dinheiro numa data futura. Essa é a função do juro. E ele vai impactar tanto o lado do passivo quanto o lado do ativo. E a gente vai ver que o mercado de juros, o mercado de investimentos no Brasil, passou por uma mudança profunda. Eu vou mostrar os números com relação a isso. Outra coisa muito importante é a mortalidade. A mortalidade, nós tivemos um ganho fenomenal de vida no Brasil, e eu vou mostrar os dados oficiais do IBGE daqui a pouquinho. E esse fator é um fator muito importante e que nós temos que tratar com muita seriedade, porque esse fator tem um impacto muito grande no plano. Depois nós temos aqui outros fatores: rotatividade, tempo, custos e outros fatores influenciam o plano. Nosso objetivo aqui hoje vai focar principalmente nos juros e na mortalidade, que são os dois que estão mais nos desafiando hoje. Mortalidade. Para a gente calcular quanto tempo uma pessoa vive, nós utilizamos tábuas de mortalidade. O que são tábuas de mortalidade? São tabelas que relacionam a idade da pessoa à quantidade de anos que essa pessoa deve viver. Quantos anos a gente espera que essa pessoa viva em média. Então, quando nós estamos falando de benefício, ela me dá uma ideia de quanto benefício eu terei que pagar no futuro para qualquer pessoa, de qualquer idade. O problema dessas tábuas é que essas tábuas elas são construídas, muitas vezes, olhando o passado. E hoje nós temos um ganho de qualidade, de saúde, muito difícil de mensurar. Dizem que a pessoa que vai viver 150 anos já nasceu, já está viva, já está entre nós. Provavelmente não eu, com o meu estilo de vida, que o Rodrigo está dizendo, provavelmente não eu, mas, quem sabe, alguns de nossos filhos vão poder chegar a viver 150 anos, uma coisa que era inimaginável há 100 anos atrás. O outro problema é que eu não sei como projetar hoje quanto tempo a pessoa vai viver para frente. Eu posso olhar para trás, quanto tempo as pessoas viveram, mas projetar hoje, não. E o outro problema que a gente tem é entender, dentro do grupo que nós estamos inseridos, qual é a nossa expectativa de vida. E vocês vão ver que, por incrível que pareça, no Brasil, nós temos diferenças muito grandes entre grupos. Dados do IBGE. Uma pessoa, ao nascer em 1980, esperava-se que ele vivesse 62 anos. Então, ao nascer, esperava-se que ele vivesse 62 anos. Em 91, 66 anos. Em 10 anos, nós tivemos aqui um ganho de expectativa de vida. O brasileiro, efetivamente, está vivendo mais. Em 2070, em 2011, 74 anos de expectativa de vida. Ou seja, de 80 a 2011, em 31 anos, nós ganhamos mais de 10 anos de vida. Ou seja, os nossos pais viveram muito menos do que nós, e nós vamos viver muito mais do que os nossos pais. Então, isso é uma notícia muito boa. Ou seja, nós estamos vivendo melhor. E aqui é um gráfico que mostra uma pessoa aos 60 e uma pessoa aos 70. Se eu tivesse 60 anos, em 1980, qual era a expectativa minha de vida? 75 anos, se eu fosse homem. Para as mulheres, 77 anos, um pouco a mais de vida. A mulher vive um pouco mais do que o homem. Merecido, segundo minha mãe, porque elas sofrem muito na mão da gente, então elas têm que viver um pouco mais, né, para poder compensar. Não sei se isso é verdade ou não, mas, em todo caso, se a gente tivesse em 91, a gente já estaria vivendo 77 anos. Agora, em 2009,
80 anos de expectativa de vida para um homem de 60 anos, 82 anos de expectativa de vida para uma mulher de 60 anos. Olha, gente, como é que a nossa expectativa de vida cresceu nos últimos anos. Não vai dar para vocês lerem isso aí? Toda apresentação tem que ter um slide que não dá para ler, então esse é o meu slide que não dá para vocês lerem, mas ele mostra a expectativa de vida por região do Brasil. E olha que curioso, Minas é uma região de alta expectativa de vida ou de baixa expectativa de vida? Minas só perde para 2 regiões do sul. Mineiro vive muito mais do que o norte, o nordestino, e no sudeste nós somos os que vivemos mais. Paulista vive menos que a gente. Nossa expectativa de vida em 1999 era 72,4 anos de vida. Hoje, 75,1. No Sudeste, nós somos os que mais vivemos. Eu acho que a cachaçinha ajuda. Provavelmente o vinho ajuda mais, porque o pessoal do Sul vive um pouco mais do que a gente. Mas está bom também. Viver muito sem tomar uma pinguinha não tem graça nenhuma. Brincadeiras à parte, o que esse gráfico está nos mostrando? Populações distintas, com características distintas, têm expectativa de vida distinta. Então, funcionários de empresas distintas têm expectativa de vida distintas. Vocês têm na Forluz, vocês têm na CEMIG, um benefício que cada dia vale mais e vai continuar valendo mais a cada dia, que é o plano de saúde. Quem tem um plano de saúde de qualidade, vive mais. Hoje, em São Paulo, um plano de saúde de classe média custa para um casal, no mínimo, R$2.000 por mês. E não dá direito aos hospitais melhores de São Paulo, dá direito a bons hospitais de São Paulo. Ou seja, o plano de saúde é muito bom. Não lembro quem mais, acho que foi o Rodrigo, falou das tábuas atuariais. Olha que interessante, a gente usava a AT49, todas as fundações usavam a AT49, passamos para a AT83. Por que nós passamos para a AT83? Essa evolução da expectativa de vida da tábua AT49. Aos 60 anos, a gente vivia 70 e poucos anos, era a expectativa. Ou seja, essa tábua, para quem está vivo agora, não vale mais. A gente tem que mudar de tábua, porque se nós não mudamos de tábua, a gente não reconhece a característica muito importante na sociedade brasileira. Estamos vivendo mais. E agora já estamos discutindo usar a tábua AT2000. A AT2000 é um pouco mais parecida com a AT83, mas mesmo assim ainda tem um ganho de sobrevida. E, gente, a minha experiência de já há muitos anos nesse mercado de fundos de pensão, essa discussão de tábua vai voltar várias vezes. A gente vai ter que rever tábua, vamos discutir mortalidade várias vezes. E isso é fundamental para todos os participantes do plano. Porque se eu uso uma tábua que não é adequada, o que acontece? Vai sobrar vida. A gente não quer que sobre vida, não, brincadeira. Claro que a gente quer que sobre vida, mas a gente tem que ajustar essas condições ao nosso plano, senão o plano vai ficar furado. Quanto custa ao seu plano um participante que vive 1 ano a mais do que o esperado? Cada plano é um valor distinto. Eu não estou trazendo aqui um número para Forluz, eu estou pegando um participante hipotético, que ele tem 65 anos, está se aposentando aos 65 anos, e vai morrer dentro da AT83, vai morrer com 80 e poucos anos. Quanto
eu teria que ter de benefício? Tá? Se eu estiver usando uma tábua AT 49, quando ele se aposenta, para cada R$1.000 que ele recebeu ao ano, eu tenho que ter R$10.000 de reserva. Se ele morrer, na tábua AT 49. Se ele morrer na tábua AT 83, eu preciso de ter R$12.400 para cada R$1.000 de benefício por ano. E se ele morrer na AT 2000, eu preciso de ter R$12.830 para cada R$1.000 de benefício por ano. Olha como é importante a gente levar em consideração a mortalidade no nosso plano. Por quê? Quanto mais tempo a gente vive, mais reserva eu tenho que compor hoje. Como o plano, todos os participantes são solidários, não existe um dinheiro carimbado no meu nome, Lauro, esse dinheiro aqui é seu. Se o Rodrigo viver mais do que você, problema dele, ele não vai tirar esse dinheiro do Lauro. Não, no benefício renda vitalícia, todo mundo divide o risco. Se o Rodrigo viver mais do que eu vou ter que dar um pedaço da minha reserva para pagar o benefício dele, porque as contas elas não são individuais, são contas coletivas. Essa é a principal diferença da renda vitalícia e da renda por cota. A renda por cota, o dinheiro está em meu nome. Tá? Isso é um fator importante. Um outro fator muito importante que aconteceu no Brasil nos últimos anos foi a mudança no estilo de vida. Eu sou mineiro, minha avó morava aqui perto, numa casa grande, com galinheiro, com pé de jabuticaba, goiabeira e tudo. E eu me lembro da minha avó com 60 e poucos anos, já uma senhora que não saía de casa. Todos os filhos, todos os netos iam na casa dela praticamente todos os dias. E ela não fazia nada. Ela ficava sentada dentro de casa o dia inteiro, sem fazer nada, com 60 e poucos anos. Minha mãe já está com 70 e muitos anos, e provavelmente agora, hoje, esse momento aqui, ela deve já estar planejando a próxima viagem dela. Porque ela chegou há 3 ou 4 semanas atrás e já deve estar começando a coçar para pegar o avião de novo. Para onde ela vai, eu não sei, mas, sem dúvida nenhuma, ela vive completamente diferente do que vivia a mãe dela. E o pior, viu, Rodrigo? Não adianta não adianta não. A medicina está avançando muito. A gente vai continuar fumando e vai viver 100 anos. É exemplo da última negociação que nós fizemos com a patrocinadora, CEMIG principalmente, de aumento de participação, de contribuição em 10% dos ativos para ajudar na recomposição matemática das suas reservas em relação à redução da taxa de juros de 6% para 5% no cálculo do benefício futuro. Houve um aumento de contribuição tanto do participante em 10%, quanto do patrocinador em 10% também. Com esses valores, nós vamos ter uma maior reserva e futuramente, na hora de requerer o benefício, mesmo com a taxa caindo de 6% para 5%, e de acordo com a Previc, até 2018, a gente tem que nos adequar a 4,5%, que isso é uma coisa que tem por vir, aí nós vamos estar avaliando no momento certo se é pertinente ou não, se há necessidade realmente de baixar de 5% para 4,5%. A questão é, chegamos próximo ao limite de 12% de contribuição da nossa renda global. A maioria de nós, trabalhadores da ativa, da base, que ainda não fizemos, né, desligamento da empresa e não requeremos benefício, não podemos contribuir além dos 100%, porque esse valor não vai ser abatido no imposto de renda. Então, o limite máximo por renda global do trabalhador, 12% para a previdência privada. Se eu fizer contribuição de 125% ou de 150%, esse valor adicional não será abatido, né, não terá isenção de tributação de imposto de renda. Sendo assim, a gente acaba desmotivando as pessoas de fazer essa contribuição adicional. E como não existe, né, nenhuma, dentro da legislação tributária, da previdência privada,
nenhuma discussão de fomento nessa linha de aumentar, né, esse percentual de 12%, porque eu acho difícil uma discussão dessa com o governo federal, porque isso implica em diminuição de receita, né, ou seja, é uma discussão muito ferrenha com a Receita Federal, com o Leão, e o governo está contando com essa receita para fazer a política, né, de desenvolvimento social do país. Então, a linha seria o seguinte: assim como existe dentro da Previdência Complementar fechada, dentro da Previdência Complementar aberta, existe a exploração de um tipo de sistema que você não ganha isenção na aplicação, que é o VGBL. Então, você aplica, além dos 12%, na Previdência Privada, nos bancos, para ser mais direto, e você tem no saque uma tributação somente sobre a rentabilidade. Se eu aplico lá 10 mil, sobrou um dinheiro para me aplicar. 10 mil, na hora que eu fizer o saque, eu vou ser tributado sobre o valor de rentabilidade. Se eu tenho 12 mil, os 10 mil que eu aportei, não sou tributado em cima só dos 2 mil. A questão fica o seguinte: existe possibilidade de fazer essa discussão, né, nos meios pertinentes, a ANAPAR, que representa os participantes, a associação que representa os participantes, a própria ABRAPRE, que representa os patrocinadores, de fomentar a abertura no mercado do sistema de VGBL para os fundos fechados. Existe uma necessidade de fazer essa discussão. A legislação tributária não possibilita isso. O que o Lauro, Lauro, não é isso? Desculpa, o que o Lauro, né, se ele acredita que isso pode ajudar, né, a, de certa forma, criar uma consciência previdenciária nos participantes, seria um VGBL com característica previdenciária. Não seria alguma coisa igual o banco que você aplica hoje e tira amanhã. Uma coisa com foco previdenciário. Para que isso garanta um benefício futuro dos participantes melhor. Porque, exemplo da Forluz, muitos têm requerido cota, percentual por cota, não sei se você conhece com propriedade a nossa fundação, e aí acaba gastando esse dinheiro, e na hora de fazer um requerimento de benefício vitalício para o resto da vida, ele fica desse tamanhozinho. Então, a gente teria condições de criar, dentro da própria Forluz, um sistema onde você pudesse sacar o valor que você quer dentro do limite do que estaria estabelecido no VGBL, saca, não é tributado sobre o valor aportado, só sobre o valor que houve rentabilidade, e aí o restante, que tem foco previdenciário, que seria o nosso plano B, que é mais ou menos o sistema PGBL de banco, a gente converteria tudo em renda vitalícia. A gente conseguiria resolver 2 problemas de uma maneira única. Obrigado. Não, eu acho que essa questão é fundamental. Quando a gente fala em planejamento financeiro pessoal, nós falamos em fases da vida e a gente fala em constituição de reserva para cada uma dessas fases da vida. O primeiro ponto que nós vamos enfrentar é a necessidade de maior poupança, porque as características da fase da vida estão mudando. Como eu disse, a gente chega aos 65 anos, hoje muito mais ativo, com muito mais necessidade de consumo. E, devido a teto de diferimento tributário na entidade fechada, não vale a pena eu contribuir muito para a entidade fechada, porque eu perco a vantagem do diferimento. Então, existe, por um lado, a necessidade do meu planejamento pessoal de poupar mais, e existe a ineficiência tributária de utilizar o fundo fechado para fazer essa poupança. Essa realidade está chegando cada vez mais perto de nós aqui no Brasil. Com a queda de taxa de juros, a gente vai ter que poupar mais. Tem que lembrar da ideia do bolo. Menos fermento, eu tenho que pôr mais farinha, não tem jeito. Aí, como é que eu faço isso de uma forma que seja tributariamente vantajosa? O VGBL é a saída. O que a gente tem visto hoje é VGBL corporal. Quais são as desvantagens do VGBL? Eu dei uma entrevista para Exame, que foi essa última que saiu aí. A principal, a maior vantagem de você ter uma entidade fechada são os custos. Os custos que você paga para poupar dentro de uma entidade fechada são, na pior das hipóteses, menos da metade dos custos que você paga para poupar no banco. Se você abre um VGBL, eu vi VGBL, eu fiz uma pesquisa para Exame agora, eu vi VGBL cobrando
4% de taxa de administração ao ano para investir o dinheiro no CDI. Gente, vocês vão me desculpar, mas isso é roubo. Não tem. Na Forluz, você não paga nem 10% disso. Por quê? Porque você tem uma equipe, tem um montante de dinheiro grande e tal. Qual é a saída? O que a gente tem visto e o que a gente tem recomendado é a instituição de VGBLs corporativos. Aí vocês podem conversar com a Forluz, conversar com a patrocinadora. A patrocinadora, ela entra com um pedido de um VGBL exclusivo para os funcionários da CEMIG, só funcionários da CEMIG, e ela fiscaliza e ela negocia as taxas. Então, você consegue uma forma de poupar muito mais eficiente. Então, essa é a saída que a gente tem hoje no Brasil. Eu acho difícil, no médio prazo, a gente ver a regulamentação de previdência complementar mudando para permitir essa modalidade dentro. A gente ainda tem muitas brigas grandes para brigar com o regulador para melhorar o nosso sistema. O nosso sistema ainda é deficitário em muita coisa. Principalmente a pergunta que foi feita, o que acontece com o dinheiro dos planos BD? Hoje a regulamentação é extremamente omissa, confusa e prejudicial, tanto ao participante quanto à patrocinadora. A gente tem que deixar isso claro. Então, lá na ABRAP, eu acho que tem bandeiras muito grandes anteriores a essa, e a saída é através do VGBL corporativo. Aí a vantagem é a transparência e custo. Transparência e custo é muito menor do que você for direto na agência do seu banco comprar. É menos da metade. Gente, mais alguma pergunta? Não? Então, agradecer a vocês mais uma vez. Muito obrigado.